Ao longo desse mês, a gente tem conversado um pouquinho aqui na nossa comunidade a respeito da importância de nós usarmos os nossos lábios da maneira correta, usarmos os nossos lábios para o bem, e a gente tem procurado ver um pouquinho como isso pode ser feito, como nós podemos usar os nossos lábios de uma maneira que ele produza coisas, na verdade, boas, as nossas palavras produzam coisas boas na vida das pessoas. Uma palavra que geralmente a gente usa dentro do contexto bíblico, né, da espiritualidade bíblica, para falar a respeito de produzir coisas boas na vida das pessoas, é a palavra edificação. Edificação. O que vem na sua mente quando nós nos deparamos com essa palavra edificação? Essa expressão edificação, ela vem da palavra edifício, né? E ela está relacionada com o verbo edificar. Então, num primeiro momento, essa palavra, ela é uma palavra, na verdade, que está vinculada ao contexto da construção civil, né? Esse é o contexto. Segundo o dicionário de significados, a palavra edificação é um substantivo feminino que significa o ato de edificar ou construir alguma coisa, como um edifício. O conceito de edificação, ele está relacionado, de acordo com esse dicionário, com a construção civil, significando as técnicas usadas para a construção de edifícios. Sejam eles direcionados para habitação, comércio, as técnicas de edificação mudam conforme o tipo de edifício que está sendo construído, mas sempre está relacionado com essa ideia de algo que está sendo construído. Alguns sinônimos para essa palavra edificação podem ser construção, levantamento, aprimoramento, né, e etc. E num sentido figurado, a palavra edificação, então, ela é usada para se referir a algum tipo de aperfeiçoamento, né? Seja ele um aperfeiçoamento, por exemplo, moral, ou seja ele um aperfeiçoamento religioso, ou de algum tipo de desenvolvimento, né? Seja dos seus sentidos, dos nossos sentimentos, né? Dessa atitude de caridade para com outros, ok? Então, num sentido figurado, ela é usada assim. No Novo Testamento, a palavra, ela geralmente aparece para dar essa referência da ideia de que a igreja, como parte do corpo de Cristo, ela é edificada, não é? O texto de Efésios 4, 11 a 13 diz assim: ele, se referindo a Jesus, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aí aparece o conceito, né? Jesus, de acordo com esse texto aqui do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, concede um grupo de pessoas para a igreja com a qualificação e a capacidade de instruir a igreja a partir da palavra, e essas pessoas, então, elas são usadas para preparar a comunidade, preparar os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, dentro de uma comunidade, para que a relacionalidade desses dois grupos, aqueles que preparam com aqueles que são preparados com os santos, possam então produzir a edificação do corpo de Cristo. E o texto continua dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse é um texto que mostra para a gente, portanto, que Deus planejou a vida da igreja, e Deus planejou a nossa vida como parte de uma comunidade de seguidores de Jesus. Ele planejou a vida das pessoas para que as nossas vidas fossem desenvolvidas, né? Ou usando a linguagem aqui, edificadas, ok? Portanto, quando nós usamos os nossos lábios para, por exemplo, encorajar, como nós vimos há 2 domingos atrás, ou para corrigir, como nós vimos no domingo passado, da maneira correta, nós estamos operando em favor dessa realidade da edificação. Nós estamos trabalhando para a edificação, para o crescimento das pessoas em Cristo. Entretanto, quando a gente olha para a nossa sociedade,
quando nós olhamos para os relacionamentos que acontecem, né, ao nosso redor, nós percebemos que muitas vezes as palavras, elas não são usadas para edificar. Elas não são usadas para produzir o melhor das pessoas. Muitas vezes as palavras, elas são usadas no lugar da edificação, no lugar de para promover a construção, para, na verdade, promover a destruição. Não é? Ao invés de palavras serem usadas para a construção de relacionamentos profundos, relacionamentos fortes, muitas vezes elas são usadas para destruição, para demolição. Veja, por exemplo, 2 textos no livro de Provérbios que apresentam para a gente essa questão de como as nossas palavras, elas podem produzir uma coisa ou outra. Não é? O texto de Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada. Então nossas palavras podem produzir destruição, demolição. Há palavras que ferem como espada. E aí o texto se complementa dizendo: mas a língua dos sábios traz cura. Então as palavras podem ser usadas para ferir como espada, mas as palavras também podem usar para produzir cura. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos é dito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então veja, de novo, não é? Nós podemos usar as nossas palavras de uma maneira que nós promovemos com ela a paz, nós promovemos com ela a calma numa determinada situação, não é? Aquele momento lá de desencontro lá, né? Em casa, né? Logo de manhã, no café da manhã, né? Que às vezes acontece entre os pais e os filhos, ou então a esposa e o esposo, né? Dependendo de como a gente fala, nós podemos dar um rumo para a conversa, ou nós podemos dar outro rumo para a conversa. Dependendo de como a gente responde, de como a gente fala, a gente pode acalmar as situações, ou a gente pode despertar mais ira. Então, a pergunta que a gente levanta hoje aqui é: que tipo de pessoa nós precisamos ser para que possamos abrir os nossos lábios e produzir edificação, não destruição, mas edificação na vida de outros? Eu quero olhar com você um texto que está lá em Atos, capítulo 11, versos 19 a 26, para a gente responder essa pergunta. Que tipo de pessoa precisamos ser para que possamos abrir nossos lábios e produzir edificação na vida dos outros? Vamos ver Atos capítulo 11, versos 19 a 26, a fim de nós respondermos essa questão. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ou ligando a sua Bíblia lá, eu vou explicar para você rapidamente o texto, o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui na narrativa do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que narra a história da igreja depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus ocupou novamente o lugar dele à destra de Deus Pai, e enviou o seu Espírito, e vai contando para a gente como a igreja vai se desenvolvendo. E na primeira parte do livro, a concentração da igreja, da vida da igreja, do dinamismo da igreja, acontece na região de Jerusalém. E o negócio ali em Jerusalém começa a ficar tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que o pessoal não quer sair de lá. O pessoal quer ficar lá. Jerusalém é gostoso, né? É uma igreja boa, animada, alegre, né? E todo mundo quer ficar ali. Só que Deus havia dito, Jesus havia dito, que a igreja deveria se espalhar pelo mundo e compartilhar com outras pessoas a boa notícia do Evangelho. E eles não querem fazer isso. E aí então Deus se utiliza de uma situação que passa pela morte de um homem, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. E a partir da morte de Estevão, uma perseguição é produzida em Jerusalém contra a igreja. E aí os cristãos, os seguidores de Jesus que estão ali, eles se espalham, eles têm que fugir, e eles vão por tudo quanto é outras regiões. E por onde eles passam, eles vão compartilhando o Evangelho. Mas esse grupo de pessoas que originalmente eram judeus, eles vão por essas regiões e eles compartilham sim o Evangelho, a boa notícia daquilo que Deus havia feito em favor da humanidade por intermédio de Jesus Cristo, mas eles fazem isso apenas com judeus. Até que esse grupo que foi disperso, uma parte deles chega ali na região de Antioquia.
E esse pessoal que chega em Antioquia fazem exatamente isso. Eles começam a compartilhar o evangelho com judeus. Mas no meio desse grupo tinha alguns que eram mais ousados, né, e meio malucos assim. E eles resolvem compartilhar o evangelho com os gregos. Um pessoal que nunca tinha ouvido falar dessa história de você adorar um Deus só, né? Credo, esses caras são incrédulos, eles adoram um Deus só, né? Não tem nem muitos deuses para adorar, né? Os gregos pensavam assim, se você adorasse um Deus só, você era ateu, né? Porque só tem um Deus para adorar, tem tanto Deus, você adora um só, né? Você é ateu, né? E eles começam a compartilhar o evangelho com esse pessoal, com esses gregos, e o interessante no texto é que o texto diz que a mão de Deus está com esse grupo de pessoas que começam a compartilhar o evangelho com esses gregos. E muitos gregos se convertem à fé. E essa notícia chega lá em Jerusalém, porque da turma que tinha sido dispersa em Jerusalém, o grupo dos líderes principais, que eram os apóstolos, aqueles 12 que tinham andado com Jesus, não tinham saído de Jerusalém, eles tinham permanecido lá. Então a notícia chega até eles do que está acontecendo lá em Antioquia, e eles resolvem então enviar alguém lá para dar uma supervisionada, né, e ver o que está se passando ali, e aí eles enviam a pessoa de Barnabé. E Barnabé é uma pessoa que nos ensina o que nós precisamos para que nossas palavras tragam edificação para a vida de outros. Ele é uma pessoa singular nessa perspectiva. E olhando para esse texto, então, a gente vê que para isso acontecer, primeiramente nós precisamos enxergar continuamente a graça de Deus. Olha o verso 23. O verso 23 diz assim: este ali chegando, Barnabé ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé ali chegando, vendo a graça de Deus, os animou, usou suas palavras para animá-los, para incentivá-los na contínua perseverança daquilo que o Evangelho estava realizando na vida deles. Para que nossas palavras possam produzir edificação, para que as nossas palavras possam produzir estímulo para a vida de outras pessoas, a fim de que elas possam crescer naquilo que é bom, nós precisamos desse mesmo tipo de olhos que Barnabé tinha. Eu costumo usar a seguinte expressão para isso: nós precisamos de olhos do reino. Okay? Nós precisamos de olhos do reino. Nós precisamos enxergar as coisas de uma maneira que Deus enxerga. Quando nós nos deparamos com determinadas situações, por exemplo, nos nossos relacionamentos, seja no casamento, seja nos nossos negócios, na criação dos nossos filhos, no contexto estudantil, como é que a gente enxerga as pessoas? Como nós as enxergamos? O que nós vemos? Hoje eu resolvi fazer uma lição de objeto, né, com vocês aqui. Veja, essa questão de enxergar não é meramente uma questão física. Ela tem a ver também com uma questão das nossas percepções, né, internas. Se eu pegar esse copo e eu colocar água nele, o que você vê aqui? Água. O que mais? Ah, o copo. Ufa, eu achei que tem um copo aqui também. Tem água, mas tem um copo, né? Então nós temos um copo com água. Muito bem. O que mais? Meio cheio. Quase cheio. Vê o outro lado, né? Muito bem, está vendo? Isso passa pelas nossas percepções, né? Enxergar passa pelas nossas percepções e pela interpretação que nós damos àquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando. Não é? Algumas pessoas são, por exemplo, mais objetivas com relação àquilo que elas enxergam, né? Então, o que você vê? Água. Na verdade, a gente vê um copo com água, né? Uma pessoa vai, o que eu pus dentro? Eu pus água. Eu falei que eu estava pondo água. Então, o que você vê? Água. Não é? Se eu dissesse, eu estou pondo coca, muito provavelmente você diria, estou vendo coca. Não é? Mas às vezes a gente começa a ser um pouco mais detalhistas, né? E aí a gente olha, não, tem um copo com água. Não é? E eu sei que muitos de vocês talvez já
tenho lido, eu já tenho ouvido, eu já tenho tido acesso, né, a uma ilustração assim, ainda mais hoje em dia com o Facebook e essas coisas todas, né? Mas a maneira que a gente enxerga a água no copo passa por essa maneira que a gente tem a percepção das coisas. Tá? Quando nós vemos um copo assim, nós podemos olhar e nós podemos dizer, tem um copo quase cheio. Ou a gente pode dizer, nós temos um copo pela metade. Tá? Ou a gente pode olhar e dizer assim, a gente tem um copo quase vazio. Tá? Então, depende muito da nossa percepção interna, da nossa atitude interna, a leitura daquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. Ok? Isso é ter os olhos do reino. Barnabé tinha os olhos do reino, porque Barnabé tinha a capacidade de olhar para as situações e ele tinha a capacidade de enxergar aquilo que Deus já estava fazendo na vida das pessoas. Ele tinha a capacidade de enxergar que já havia água dentro do copo. Ele tinha a capacidade de enxergar que essa água dentro do copo fazia com que o copo estivesse sendo cheio. Nós podemos olhar um copo nessa perspectiva que eu coloquei e nós podemos pensar, esse copo está sendo cheio ou esse copo está sendo esvaziado. Barnabé tinha essa postura. Com o seu encorajamento, ele edificava as pessoas porque ele via a graça de Deus que estava fazendo, operando na vida das pessoas. Ele olhava e ele via aquilo que a graça já tinha feito. Ele não via aquilo que ainda a graça não tinha feito. Então essa é uma percepção que a gente precisa ter para usar as nossas palavras de uma maneira que elas produzam edificação. Nós podemos olhar para a vida das pessoas, olhar, por exemplo, para o nosso casamento, nós podemos olhar para a criação dos nossos filhos, nós podemos olhar para realidades numa vida da comunidade cristã, ou então no ambiente do nosso trabalho, e nós podemos ressaltar aquilo que ainda não mudou, aquilo que ainda não foi feito, aquilo que ainda não está diferente. Mas nós também podemos olhar e podemos perceber aquilo que já mudou. Aquilo que já está diferente, aquilo que já recebeu o toque da graça de Deus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, tem uma história muito interessante que é apresentada ali por João, que é uma situação onde Jesus, ele cura um homem que estava paralítico há 38 anos. Um homem paralítico há 38 anos sem poder andar. E Jesus, ele promove essa cura num sábado. E ele diz para aquele homem que estava paralítico há 38 anos, pegar a maca dele, que era o lugar que ele ficava deitado, levantar e levar a maca para casa. E Jesus sabia que era sábado. Ele era um judeu e ele era rabino. Ele sabia que no sábado não se deveria carregar a maca, né? Mas Jesus, por algum motivo, ele gostava de encrenca com os religiosos, né? E aí ele manda o cara fazer isso e o cara obedece. Pô, o sujeito me curou, eu estava paralítico e eu fiquei em pé. Eu vou discutir com um cara desse? De jeito nenhum, né? Pegou a maca, botou debaixo do braço e foi para casa. E quando ele está indo para casa, ele cruza com os religiosos, os fariseus. E aí eles olham para o cara e dizem assim, você está carregando uma maca e hoje é sábado, não pode. E aí ele responde para os sujeitos, sim, é verdade, mas aquele que me curou, mandou que eu pegasse a maca e que eu fosse para casa. E aí, o que é impressionante nessa história, é que aqueles líderes religiosos, ouvem isso, e eles não dizem assim, uau, quem curou você? Nossa, você era paralítico? Cara, e você está andando? Que coisa impressionante! Não, eles só continuam olhando para a maca. Eles continuam dizendo, quem foi que mandou você carregar a maca? Quem foi que mandou você levar uma maca para casa no sábado? Veja, essa história é uma história que demonstra bem essa perspectiva de como a gente enxerga o copo. Se nós queremos usar os nossos lábios para edificar, como Barnabé, nós precisamos enxergar
a graça de Deus que está em operação na vida das pessoas ao nosso redor. Sim, elas têm defeitos, assim como nós temos. Mas nós devemos olhar não para os defeitos. Nós devemos olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas e colaborar com isso. Usarmos as nossas palavras para animar e para levar as pessoas a permanecerem no processo de edificação. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos lembra que todos nós somos um edifício em construção. Todos nós estamos sendo edificados. Nem eu, nem você, nenhum de nós que está aqui está pronto. Ok? Paulo diz, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, aquele que começou a edificar vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, todos nós estamos em obras. Todos nós. Talvez você esteja até um pouquinho mais avantajado, né? Ok? Talvez a sua cozinha já esteja com um azulejo. Não é? Pode ser que talvez alguns, veja, pode ser, ok? Eu duvido um pouco. Mas pode ser que alguns estejam na fase do acabamento. Até, ok? Está faltando só colocar aqueles espelhinhos, né? Colocar um bocalzinho lá, né? Para o lustre. Pode ser. Mas ainda assim não estamos acabados. Nós não estamos prontos. Deus não terminou conosco. Então nós usamos nossos lábios para edificar quando nós temos essa percepção de que todos nós continuamos à mercê da graça de Deus. Todos nós continuamos alvos dessa graça e todos nós continuamos sendo necessariamente trabalhados por ela. É isso que Barnabé enxerga. Eu fico pensando, quando Barnabé chegou naquele lugar e olhou para aqueles homens, Barnabé, ele era um judeu, ok? Como os demais, como aqueles que pregaram o evangelho para eles, e ele viu aquele grupo de gregos, que se vestiam diferentes deles, comiam comidas diferentes da deles, usavam roupas diferentes, cabelo diferente, que tinha uma cultura completamente diferente. Barnabé poderia ter olhado e poderia ter dito, não, esses caras, espera aí, olha só, eles têm um cabelo muito comprido, nós judeus, homens, cortamos o cabelo, ou eles não têm barba, nós judeus temos barbas, eles comem carne de porco, onde já se viu um negócio desse? Barnabé poderia olhar um monte de situações, mas quando Barnabé chega, ele enxerga a graça de Deus. Para sermos pessoas como Barnabé que usam os lábios para edificação, em segundo lugar, nós precisamos ser cheios da vida de Deus. Atos capítulo 11, verso 24 diz assim: e ele, e Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Veja, o texto apresenta aqui para nós 3 atributos para Barnabé. Diz o texto que ele é um homem bom. Diz o texto que ele é um homem cheio do Espírito Santo. E diz o texto que ele é um homem cheio de fé. A minha pergunta agora é: qual desses 3 atributos sustenta os demais? Eu estou ouvindo está parecendo um vídeo de abertura. Cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. De fato, é o atributo que sustenta os outros. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
Isso significa que nossa bondade, a nossa fé, são resultados, ou são resultantes da vida dele que está em nós. A nossa bondade não é meramente um esforço da nossa parte para sermos bons. É o que flui de nós, porque nós estamos cheios da vida de um Deus que é bom. A nossa fé, ela não é uma fé no sentido de um esforço para que a gente tenha um sentimento, um pensamento positivo, né? Com relação a alguma coisa. Não, isso vai dar certo, né? Muita gente pensa que fé é isso, né? Não, a nossa fé é o resultado dessa realidade de nós percebermos a realidade da vida de Deus que está presente em nós. Então, para que nós possamos usar os nossos lábios de uma maneira que produza edificação na vida das pessoas, nós precisamos estar cheios da vida de Deus. Precisamos mais de Deus em nós e menos do nosso ego. Mais de Deus e menos do nosso eu. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele nos diz o seguinte, em 2 Pedro 1, 3 e 4, ele diz assim: seu divino poder nos deu, veja que está no passado isso, foi feito, foi efetivado, okay? Foi dado plenamente. Ele nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele não nos deu algumas coisas, Ele nos deu todas as coisas, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, quanto mais eu tenho essa experiência do conhecimento de Deus na minha vida, essa intimidade com Deus na minha vida, mais eu tenho a percepção dessa realidade de que tudo que eu preciso para viver a partir dessa vida já me foi dado. Aí ele continua dizendo, por intermédio destas, as coisas que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo de Deus, de acordo com esse texto, não é um privilégio que Deus outorgou a alguns dos seus seguidores, a alguns dos seguidores de Jesus Cristo, a alguns poucos seguidores, ok? Mas ser cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, é aquilo que Ele deseja que esteja presente na vida de todos nós. Deus planejou isso para todos nós, para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, ter a plenitude de Deus em nós, não é um programa de Deus para alguns poucos exclusivistas, que sejam mais dedicados a Ele, então alcançam isso. Não, esse é o alvo normal, natural. Podemos dizer assim, usando uma linguagem de um autor chinês, né, chamado Watchman Nee, essa é a vida cristã normal que Deus planejou para toda a igreja, para todo o seu povo. Essa é a implicação imediata do Evangelho em nossa vida. A implicação imediata do Evangelho em nossa vida não é que se nós morrermos nós vamos para o céu. A implicação imediata da nossa vida é que com a morte e com a ressurreição de Jesus, a vida de Deus pode vir estar em nós. Pode estar agora presente em mim e em você. A vida desse Deus que criou todo o universo, que sustenta todo o universo, ela vem habitar no coração daquelas pessoas que entenderam quem Deus é, que entenderam que se rebelaram contra Ele, que entenderam o fato de que esse Deus contra quem nós nos rebelamos nos traz de volta para um relacionamento de amizade com Ele, por intermédio da vida perfeita de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, se nós nos rendemos a essa realidade. O resultado imediato é que nós somos reconciliados com Deus e o Espírito Santo de Deus passa a viver em nós. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso.
Isso é essencial para a edificação. Sabe por quê? Porque nós não edificaremos a vida de outros apenas com programações e estratégias. Ok? Programações, estratégias têm lugar dentro desse processo, mas elas, sem a realidade da vida de Deus em nós, não produzem edificação. Ok? Nós produzimos essa edificação com o compartilhar da vida de Deus que está em nós, assim como fez Barnabé. E isso gera mais vidas se rendendo ao Senhor, o que tem a ver com a edificação da igreja. Veja qual é o resultado de Barnabé ser um homem cheio de bondade, cheio do Espírito Santo e de fé. O texto nos diz que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A nossa vida continua crescendo, mas a vida da igreja, como o povo do reino, também continua crescendo, porque pessoas continuam sendo alcançadas pelo poder do Evangelho e continuam sendo trazidas para fazer parte desse povo que deve viver em missão no mundo. Mas há uma terceira e última característica na vida de Barnabé que a gente precisa ter para que nós possamos produzir edificação com nossos lábios. É o de ensinar a palavra de Deus. Veja, Atos 11, 25 e 26 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Na tradição bíblica, a palavra de Deus é o elemento essencial para que a edificação da vida de Jesus Cristo possa ocorrer em nós. A palavra de Deus não é um dos itens que nós usamos, ok? Se a gente pensasse assim, numa caixa de ferramentas para produzir edificação, a palavra de Deus não seria uma ferramenta, ela seria a caixa, ok? Que carrega todas as ferramentas. Veja o que Deus nos diz através do apóstolo Paulo, nesse texto, de 2 Timóteo, por exemplo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, mostra como a palavra de Deus é central nessa perspectiva da edificação. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa ênfase dada no Novo Testamento de que a Escritura, ela é essencial para que possa produzir essa edificação na vida da gente. Ensino, repreensão, correção, instrução. O Novo Testamento vale-se do Antigo Testamento, que também apresenta a palavra de Deus nessa perspectiva, como aí o Salmo 1, nós poderíamos ter usado o Salmo 119, mas aí ia ficar muito grande, então eu resolvi usar o Salmo 1, ok? O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Deixa eu me deter um pouquinho mais nesse salmo. Na maioria das vezes, a gente olha para esse salmo e a gente se contenta com essa primeira parte aqui, ó. Eu já vi muita gente citando isso assim, citando esse salmo assim. Não, porque a Bíblia diz:
bem-aventurado o homem, né? Ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E aí para. Não é? Mas veja, as escrituras aí não estão dizendo que a gente é bem-aventurado porque a gente não faz essas coisas. Não é? Elas estão dizendo que bem-aventurado é aquele que não faz essas coisas, ao contrário, antes, o seu prazer, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, não fazermos essas coisas, mas não termos o nosso coração satisfação na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, para o Salmo, não faz de você uma pessoa bem-aventurada. Não faz de você uma pessoa feliz. Nós não somos felizes por causa de uma perspectiva moral que a gente tem. Nós somos felizes de acordo com o Salmo porque nossa satisfação está na lei do Senhor. Se a minha satisfação está na lei do Senhor, obviamente eu vou ter uma postura moral diferenciada, é o que diz a primeira parte ali. Mas o fato de eu ter, e isso vai me fazer uma pessoa feliz, bem-aventurada, mas o fato de eu ter uma perspectiva moral diferenciada e não ter prazer na lei do Senhor, de acordo com o Salmo, não faz de mim uma pessoa que está plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Para que os nossos lábios possam ser abertos de uma maneira que gere edificação na vida de outras pessoas, nós precisamos ter o nosso coração e a nossa mente cheios da palavra de Deus. Encharcados com a palavra de Deus. Em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo insiste com isso, dizendo assim: habite ricamente em vocês. Veja, não é um pouco. O que você precisa prestar atenção nesses textos são as ênfases que eles têm, essa insistência que eles têm, ok? Os adjetivos que eles usam. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A nossa cultura contemporânea, infelizmente muitas vezes nós mesmos, influenciados por ela, questiona a perspectiva de um conceito de verdade absoluta. Questiona também a ideia de uma autoridade que seja estabelecida pela tradição. Contudo, é interessante a gente perceber quando nós lemos as Escrituras, principalmente quando nós lemos, os Evangelhos. As pessoas gostam muito de Jesus, gostam muito do Evangelho e ver Jesus nos Evangelhos, mas é interessante a gente perceber que ambas as perspectivas, a perspectiva de uma verdade absoluta e de uma autoridade baseada na tradição, nos confrontam através da vida de Jesus Cristo e da espiritualidade bíblica. Veja, Jesus, ele fez e ele faz afirmações absolutas e categóricas quanto a ele. Ele não deixa alternativas para a gente a respeito de quem ele é. Ele faz afirmações claras. Ele diz que ninguém vem a Deus a não ser por ele. Ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele diz que aquele que se rende àquilo que ele fez, come da sua carne, bebe do seu sangue, esse é salvo. Quem não faz isso não é. Ele diz que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. E ele diz que ele é a verdade. Veja, isso são afirmações absolutas. Não são afirmações relativas. Não tem como gostar de Jesus e negar isso. Ou a gente olha para essas coisas e a gente diz: não, eu não gosto desse cara, porque ele é muito arrogante, ele acha que ele é Deus.
ou a gente tem que se render àquilo que ele está dizendo que ele é. Quem ele diz ser. Então, onde ele evoca isso? Ele evoca essas afirmações dele de uma tradição que lhe foi transferida pelo Antigo Testamento. Essas afirmações absolutas de Jesus estão fundamentadas em cima daquilo que foi revelado por Deus no Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 24 nos diz que ele anda com 2 homens pelo caminho de Emaús, e a partir do Antigo Testamento ele mostra como o Antigo Testamento falava a respeito dele. Ele diz, discutindo com alguns religiosos, que eles afirmam ter a vida eterna na palavra de Deus, na Torá, na lei, e ele fala assim, isso é a lei mesmo, a Torá, que fala de mim, e vocês não querem vir a mim, para que possam ter vida. Assim, se nós queremos ver pessoas sendo edificadas através de nossos lábios, as nossas palavras precisam estar encharcadas com as palavras da Bíblia. Nós precisamos ter disposição e prazer, como diz o Salmo 1, de nos debruçarmos diariamente sobre as Escrituras bíblicas, para ler, estudar, meditar no que Deus tem a nos revelar por intermédio delas. Precisamos fazer isso, se nós queremos ver nossos lábios serem abertos e vidas serem edificadas. À medida que formos usando a palavra de Deus entremeada em nossas palavras ao falarmos com os outros, seja no contexto que for, casamento, criação dos filhos, negócios, lazer, escola, seja no contexto que for, nós vamos promover edificação. Esse é o desfecho que acontece. Que houve aí? Esse é o desfecho que acontece no texto aí. Veja, no contexto da comunidade dos discípulos, o resultado dessa edificação é que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. A ponto então de que aqueles que estão ao nosso redor olharem para a gente e começarem a nos identificar com Ele. É o que aconteceu lá. O texto nos diz, no verso 26, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Essa palavra hoje perdeu a força dela, né, na nossa cultura, né? Cristão significa você fazer parte de um segmento religioso, né? E hoje, a palavra talvez mais eficaz, mais forte, seja discípulos, né? Aquele ali realmente é um discípulo de Jesus. Mas naquela cultura era o contrário. Todo mundo era discípulo de alguém. E aquele grupo era discípulo de Jesus. Mas quando eles começaram a olhar para a vida deles, quando eles começaram a ouvir suas palavras, e quando eles começaram a perceber que as suas palavras tinham conexão com sua vida, e aquilo começou a produzir a edificação necessária na vida da comunidade que estava ao redor, inserida naquele contexto pagão de Éfeso, a própria sociedade começou a olhar para eles e começou a dizer: esses caras são cristãos, eles são pequenos cristos, eles são um reflexo do Deus que eles dizem que eles adoram. Uau! Como nós precisamos disso. 4 aplicações para a gente fechar nosso papo hoje. Primeiro, como você tem usado os seus lábios? Qual é a sua tendência a olhar para o copo da vida das pessoas? É enxergar que ele está quase cheio ou meio vazio? Para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para os seus relacionamentos. Segundo, você tem participado de uma célula? Se você tem,
como o contexto de nossas células podem colaborar com a sua edificação. Se você não tem, como você acha que o contexto da célula pode colaborar com a sua edificação, se você participasse? Terceiro, quanto tempo durante a semana você tem dedicado à leitura e ao estudo da Bíblia? Se você não tem feito isso, por que você não tem feito? E mais importante, que tal se você decidir dedicar um tempo semanal para se debruçar sobre as Escrituras? Veja que eu estou sendo bonzinho, né? Dedicar um tempo semanal. Você decide se é 1 dia, 2 dias, 3, ok? Mas um tempo na semana. Quarto, com quem você poderia compartilhar o que você aprendeu hoje aqui durante essa semana? A quem você poderia edificar? Vamos orar? Feche seus olhos, feche sua cabeça. Eu vou pedir para algum diácono, por favor, que esteja aí de plantão, aumentar um pouquinho o ar aqui, porque me parece que a turma está meio que congelando. Eu não sei se é a minha sensação daqui da frente, né, olhando as pessoas, mas eu estou com essa sensação, que o pessoal está cada vez se encolhendo mais, botando blusa, agarrando, né? Cobertor de orelha, né? Não que eu não queira promover, né, os casais aí, né, se abraçarem, né? Mas a gente pode resolver isso melhorando, né, o ambiente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Nós queremos reconhecer que todos nós, Senhor, todos nós, estamos em obras. O Senhor continua fazendo. O Senhor continua construindo, edificando. Tantas coisas precisam ainda ser colocadas, tantas outras precisam ser retiradas, ajeitadas. Mas nós louvamos o Senhor por aquilo que a Tua palavra nos revela em Filipenses 1,6. O Senhor que começou boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. E por isso ser assim, nos dê olhos do reino, nos ajude a ver como Barnabé, a enxergar a Tua graça, Senhor, Tua graça no casamento, a Tua graça na criação dos nossos filhos, a Tua graça no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família estendida, na nossa vida em comunidade, no ambiente onde nós trabalhamos, ou onde estudamos, Senhor, os locais onde frequentamos. Deus, nos ajude a enxergar a Tua graça na vida das pessoas, aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Encha-nos, ó Deus, com a Tua vida, para que a Sua vida flua de nós, ó Deus, nesses relacionamentos. Encharque-nos com a Tua palavra, para que ao abrirmos os nossos lábios, as nossas palavras venham misturadas com a Tua palavra, Senhor. E isso gere edificação na vida das pessoas. É o nosso desejo, é o que Te pedimos. Queremos que as nossas palavras, queremos que os nossos lábios sejam abertos sempre para o bem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.